para estar aqui hoje presente, agradecer a presença de todos e a minha ideia é falar um pouco, já que estamos a caminho dos 25 anos da CPLP, o 25º aniversário, que será celebrado em Luanda, no próximo dia 17 de julho, por ocasião da Cimeira de Chefes de Estado e do Governo, fazer um pouco um balanço de como é que está a CPLP e de como é que poderá caminhar no futuro. Eu começaria por falar daquilo que é a matriz identitária da CPLP. E a matriz identitária da CPLP é a língua portuguesa, é aquilo que nos une, é aquilo que nos faz com que nos comuniquemos diariamente, de forma que, é o pilar constitutivo. O primeiro pilar da CPLP é a língua portuguesa. É aí dizer-lhes que eu acho que a língua portuguesa vai bem. Vai bem porque está a ter um crescimento muito forte à escala global. Somos, como todos sabem, 263 milhões de falantes, quarta língua no mundo, primeira língua mais falada no hemisfério sul, e as projeções das Nações Unidas apontam para que no final deste século possa haver 500 milhões de falantes de português no mundo. Isso tem a ver, sobretudo, com as projeções demográficas que as Nações Unidas fazem para países como Angola e Moçambique. Angola, que neste momento terá à volta de 30 milhões de habitantes, é previsível que no final do século venha a ter 150 milhões, e Moçambique também tem 29 milhões, é possível que venha a ter 140 milhões. De forma que isto é um ponto de viragem dentro da própria CPLP, porque digamos que o Brasil, com os seus 202, 203 milhões, deixa de ser dominante e passa a ser África. Passa a ser África, onde se falará, no final do século, mais português. Isso tem a ver com vários fatores. Por um lado, até, talvez do país que eu conheça melhor em África, para além de Cabo Verde, em Angola, quando foi da Guerra Civil, houve que encontrar uma língua que unisse as pessoas, que na deslocação das populações houve que encontrar uma língua franca, e o português serviu como elemento de coesão para essas populações. Neste momento calcula-se que à volta de quase 80% dos angolanos utilizem o português ou como língua materna ou como segunda língua. De forma que isso dá, digamos, ao português essa dimensão geográfica muito forte, quer na América do Sul, quer na África subsaariana. E, por outro lado, também a crescente alfabetização da juventude africana em português, isso também contribui para que o português se fale muito mais hoje em dia em África do que se falava no tempo colonial. E depois também dizer que, neste momento, o português é língua oficial ou de trabalho em 30 organizações internacionais. Como a CPLP não é uma organização regional, é uma organização pluricontinental, com características únicas. Nenhum Estado-membro da CPLP faz fronteira com outro Estado-membro. Está presente nos 4 continentes, portanto é uma organização pluricontinental. Isso faz com que as organizações regionais onde estão inseridos os Estados-membros da CPLP falem o português. É o caso de Portugal com a União Europeia, é o caso do Brasil com o Mercosul, é o caso de Angola e Moçambique com a SADC, é o caso da Guiné e Cabo Verde com a CEDEAO, e será no futuro o caso de Timor-Leste, quando aderir a uma das mais importantes organizações do Sudeste Asiático, que é a ASEAN, onde, por força da entrada de Timor-Leste, o português também passará a figurar como língua oficial. De forma que a língua portuguesa é uma língua em franco crescimento, cada vez mais há um interesse pelo português à volta do mundo, e acho que isso é de saudar. Depois queria-vos falar um pouco daquilo que é o segundo pilar da CPLP,
que é aquilo a que nós chamamos a concertação político-diplomática. Aí também as coisas eu acho que têm funcionado bem. O grupo CPLP nas organizações internacionais tem funcionado de uma forma coesa, tem contribuído para a eleição de altos dirigentes países dos Estados-membros da CPLP para altos cargos internacionais. Eu falo nomeadamente, e é o caso mais recente, da eleição do engenheiro António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas, não nesta segunda eleição, digamos assim, não na sua reeleição, mas na primeira eleição eu lembro-me quanto foi importante para a diplomacia portuguesa as informações que Angola, que na altura estava no Conselho de Segurança, deu a Portugal sobre qual o sentido de voto dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que no fim de contas eram aqueles que iriam decidir da eleição do secretário-geral. E a própria CPLP já fez eleger no passado o diretor-geral da FAO, o ex-diretor-geral da FAO brasileiro José Graziano, já fez eleger também o embaixador Roberto Azevedo para diretor da Organização Mundial de Comércio, de forma que tem esse lobby CPLP nas organizações internacionais tem funcionado bem. Por outro lado, e isto já fala um pouco do meu mandato enquanto secretário executivo, a ideia foi projetar a CPLP um pouco na cena internacional, nas organizações internacionais, através de uma cooperação mais estreita com algumas dessas organizações. Penso que uma das coisas é que a CPLP não se pode fechar sobre si própria, tem aqui a sede em Lisboa, mas precisa-se projetar de uma forma contínua junto de outras organizações internacionais. E daí a ideia de termos uma relação mais estreita com a União Europeia. Existe um memorando de entendimento celebrado em 2007 com a União Europeia, CPLP, a União Europeia, que nunca foi operacionalizado e agora, de facto, estive recentemente em Bruxelas, a ideia é criar as condições para que aquilo que assinámos com a União Europeia em 2007 finalmente possa haver algum progresso. E estou convencido que isso vai acontecer. Depois também uma colaboração, porque nós temos de aproveitar o facto de haver cidadãos lusófonos em organizações internacionais. Já não falo do caso das Nações Unidas, onde está um cidadão lusófono, António Guterres, em que existe essa cooperação das Nações Unidas com a CPLP, mas, por exemplo, agora de uma organização que reúne à volta de 80 países, que é a Organização da África, Caraíbas e Pacífico, os ACP, que tem à frente um ex-ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicotti, e há que aproveitar o facto de haver um cidadão lusófono à frente dessa organização para estreitarmos as relações. Também aí foram desenvolvidos contactos, o próprio embaixador Jorge Chicotti esteve em Lisboa há cerca de 15 dias, precisamente para darmos o pontapé de saída para uma colaboração mais intensa entre as nossas organizações. Depois também falo de outra organização que virá a ser, na Cimeira de Luanda, uma organização associada da CPLP, que é a Conferência Ibero-Americana, a CEGIB. E, portanto, aí também é importante reforçarmos os laços com a CEGIB, porque é um continente que também nos interessa bastante. Até porque, hoje, como países observadores da CPLP, por força do Brasil, está a Argentina, está o Chile e está o Uruguai. E daí a necessidade de reforçarmos a relação com uma organização da importância da CEGIB. Também vos poderia falar também do memorando que assinámos com a OCDE, por todas as razões de termos uma relação estreita com a OCDE também, portanto para a CPLP, e por outro lado uma questão que também tenho discutido com os ministros, que é a possibilidade de o Brasil vai ser membro do Conselho de Segurança, membro não permanente do Conselho de Segurança para o próximo biênio. A seguir será Moçambique, e Portugal também já se candidatou para o biênio 2027-2028. E há que aproveitar a presença desses países num órgão tão importante como é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde o secretário-geral é um cidadão lusófono, para podermos projetar a CPLP nesse órgão. Poder haver, por parte desses países, por parte desses Estados-membros da CPLP, declarações, tomadas de posição da própria CPLP no seu seio. Isto, portanto,
estou-lhes a falar sumariamente do segundo, como é que está a CPLP e quais são as nossas ideias para o futuro. Depois há o terceiro pilar, a cooperação. A cooperação tem sido, digamos, um pilar também institucional da CPLP. O envelope financeiro que nós temos neste momento não é muito significativo, isso por força das circunstâncias que os Estados-membros da CPLP atravessam, de maneira que temos à volta, neste momento, 39 projetos em atividade com um envelope financeiro de 7 milhões de euros. Não é significativo, mas a ideia é incrementar. Isso também não impediu que, pela primeira vez, quando houve as catástrofes naturais em Moçambique, com o ciclone Idai, a CPLP se tivesse solidarizado e se tivéssemos, num curto espaço de tempo, constituíssemos um fundo de cerca de 1 milhão de euros para acudir Moçambique. Em relação à Covid, nós, claro, que fomos de certa forma surpreendidos, como toda a gente foi, pela pandemia. Tivemos, de repente, de passar de reuniões presenciais para reuniões virtuais. No início não foi fácil, porque era necessário conciliar horários muito díspares, o horário de Brasília, por exemplo, com o horário de Dili. Portanto, a certa altura criou-nos alguns problemas, mas isso não impediu que nós depois retomássemos as reuniões a nível virtual. E foi muito importante, logo a seguir, digamos, aos primeiros sinais de pandemia, nós podemos ter juntado as redes de Institutos Nacionais de Saúde Pública dos Estados-membros da CPLP e, numa primeira fase, trocámos impressões sobre a situação pandémica em cada um dos Estados-membros. Isso revelou-se muito útil para os próprios Estados-membros terem de conhecimento de como é que estava a situação, ou em Cabo Verde, ou em Angola, ou em Moçambique, em Portugal, e pudéssemos trocar impressões sobre a forma de nos ajudar uns aos outros. Isto, portanto, estou-lhes a falar do terceiro pilar da CPLP, que é a cooperação. Depois falar-lhes também de uma questão que tem a ver com os observadores associados. Eu gosto de referir esta matéria porque é uma matéria bastante significativa e, sobretudo, teve um incremento muito forte nos últimos tempos. Em 2014, para vos dar um exemplo, em 2014 a CPLP tinha 3 países observadores associados. Tinha o Senegal, tinha a Namíbia e tinha a Guiné Equatorial, que depois veio a ser Estado-membro de pleno direito. No final da Cimeira de Luanda, possivelmente a CPLP terá mais de 30. E estou a falar da admissão de países associados à CPLP, como os Estados Unidos, o Canadá, a Índia, Espanha, Grécia, Roménia, Costa de Marfim, enfim, vamos estar, digamos, quando tivermos 31 países observadores, 10 desses países serão membros da União Europeia, 4 serão da América Latina, 3 são da África, mais os Estados Unidos, o Canadá e a Índia. Nós estamos neste momento num processo de reflexão interna, com este crescimento exponencial que tiveram os países e organizações que se querem juntar à CPLP. Nós temos de encontrar novos instrumentos de forma a que esses países possam ser úteis à CPLP e a CPLP possa ser úteis a esses países. O que é que leva tantos países a aderirem neste momento à CPLP? Eu acho que fundamentalmente 3 ou 4 razões. Por um lado, a projeção do português. Por exemplo, eu recordo na carta que na altura que o Departamento de Estado americano me dirigiu para os Estados Unidos serem membros da CPLP, falam sobretudo da importância que tem o português nos Estados Unidos, a importância crescente, derivado sobretudo das comunidades portuguesa, brasileira e cabo-verdiana nos Estados Unidos. Outros falam também da possibilidade de estabelecerem parcerias de negócios com alguns países da África subsaariana. Outros são países, e falo sobretudo de países do leste europeu, que não têm uma rede de embaixadas bastante alargada em África e veem Lisboa, a sede da CPLP, como uma plataforma para poder chegar a esses países.
De qualquer forma, são várias as razões, mas aquilo que está subjacente à entrada desses países e aquilo que a CPLP pede a esses países no momento em que se candidatam é um plano de ação e um plano de atividades que passa fundamentalmente pela promoção e difusão da língua portuguesa nesses países. Tem-nos apresentar um plano circunstanciado do que é que se propõe fazer para o ensino do português, para a divulgação do português nesses países. Mas, como vos disse, como nós vamos ter, depois da Cimeira de Luanda, se entrarem estes países todos, enfim, eu espero que sim, não vejo nenhum problema nisso, nós temos de refletir um pouco e talvez modificar alguns instrumentos que foram feitos na altura da constituição da CPLP e adequá-los a esta nova realidade. Depois também vos queria falar de uma questão que também vai ser importante para o futuro da CPLP, que é a cooperação económico-empresarial. Também isso tem a ver com o crescente interesse que o espaço CPLP está a ter a nível económico e empresarial. Angola vai assumir a presidência agora em Luanda por um período de 2 anos e o seu programa vai ser, sobretudo, desenvolver esta nova vertente na CPLP, que é a cooperação económica e empresarial. A nossa ideia é que no futuro, a exemplo do que faz, por exemplo, uma organização como a CEGIP, que é a Conferência Ibero-Americana, nós possamos ter um grande fórum económico das empresas da CPLP a preceder as cimeiras de chefes de Estado e do Governo, de forma a podermos trocarmos impressões, incrementarmos o volume de negócios, as relações comerciais, sobretudo no espaço CPLP. Depois, ainda vos queria falar de outra matéria que também vai para a Cimeira de Luanda, portanto, digamos, a Cimeira de Luanda vai ser marcada, por um lado, por um crescente número de observadores associados, por outro lado, vai ser marcada pela introdução de uma nova componente na CPLP, que será a componente económica e empresarial, e vai haver um acordo de mobilidade. Isto é preciso que, se a CPLP tem funcionado bem a nível da concertação político-diplomática, se tem funcionado bem a nível da promoção e defesa da língua portuguesa e mesmo em termos de projetos de cooperação, é importante que os cidadãos dos Estados-membros da CPLP sintam que a CPLP também é deles, quer dizer, tem de haver um sentimento de pertença para o comum dos cidadãos. Eu, como diplomata, eu percebo perfeitamente a importância da CPLP, mas a grande maioria das pessoas não tem que perceber porque no seu dia-a-dia a CPLP não faz a diferença. E, portanto, é preciso que a CPLP se aproxime dos cidadãos. Eu lembro também, enquanto cidadão português, eu lembro que dos programas que a União Europeia teve que mais fez sentir, e eu penso que isso é comum a quase todos os portugueses, como cidadãos europeus, foi, por um lado, o espaço Schengen, que foi a livre circulação de pessoas, a abolição de fronteiras. E, por outro lado, também foi o programa Erasmus, com a livre circulação de estudantes no espaço da União Europeia. É evidente que a CPLP não se pode, temos de ser realistas, não se pode caminhar para já nesse sentido, porque há uma descontinuidade geográfica, não há nenhuma fronteira comum, países com um nível de desenvolvimento económico muito diferenciado, de forma que temos de começar a dar alguns passos e poder responder àquela questão que às vezes quando visitava países dos Estados-membros da CPLP me colocavam alunos, estudantes, dizer para que é que serve a CPLP? E, portanto, a ideia seria, de facto, começarmos a flexibilizar a circulação de pessoas no espaço da CPLP. A ideia é haver, digamos, isto vai ser um acordo flexível e gradual. Vamos começar por determinado tipo de categorias de pessoas, nomeadamente artistas, empresários e estudantes. Cabo Verde, aliás, tenho de dizer que Cabo Verde fez um trabalho extraordinário no que diz respeito a podermos vir a assinar em Luanda um acordo de mobilidade, porque houve que encontrar plataformas comuns em países que têm ordenamentos jurídicos muito diferenciados, que envolvem vários ministérios, de forma que houve um sem número de reuniões para que isso viesse a acontecer.
de forma que eu acho que é sobretudo este acordo de mobilidade que vai marcar a Cimeira de Luanda e, no fim de contas, eu acho que é um acordo muito relevante e que acho que será um primeiro passo bastante significativo para que haja uma maior mobilidade no espaço da CPLP. Depois, ainda para vos referir também a uma questão que me colocam sempre, que é a questão da Guiné Equatorial, da entrada da Guiné Equatorial na CPLP. É evidente que eu não vou aqui discutir a bondade ou a maldade da entrada da Guiné Equatorial na CPLP, isso não me compete. O que sei é que neste momento existe... Ok. Sei que neste momento existe um programa de apoio à integração da Guiné Equatorial na CPLP. É um programa com a duração de 2 anos, 2021-2022, e no final de 2022 os chefes de Estado e de Governo farão a avaliação dos progressos, que é um programa perfeitamente calendarizado, tem vários eixos de atuação, tem o eixo da língua portuguesa, tem o eixo de direitos humanos, tem o eixo de sociedade civil, mas existe esse programa e ao fim de... E depois os Estados-membros, em 2023, farão uma avaliação dos progressos relativos à integração da Guiné Equatorial na CPLP. Bom, e fundamentalmente era isto que vos queria transmitir, dizer-lhes que de facto eu acho que a CPLP vale a pena apostar na CPLP, acho que é uma organização única e insubstituível por todas as razões que vos disse e acho que é uma organização que tem bastante futuro, desde o momento em que haja o empenhamento dos Estados-membros, quer dizer, a CPLP vale aquilo que os Estados-membros queiram que ela valha e, portanto, é fundamental o empenhamento dos Estados-membros nos trabalhos, nas atividades e no próprio futuro da CPLP. E muito obrigado pela vossa atenção.